case dessa semana tem a oportunidade de trazer um profissional que tenho certeza vai ajudar muito você, que às vezes tem dúvida do momento oportuno de usar a propaganda, de como deve usar o seu marketing, como deve usar o seu profissional, valorizar o seu profissional, o profissional da sua empresa. O case dessa semana vai estar enfocado em cima desta realidade. Case que sempre com muita alegria fala em nome da Rede Garbras, a rede de postos de serviços que distribui os produtos da Petrobras. E em Bauru, vários postos de serviço para atender melhor você, a frota de veículos que a sua empresa tenha, seja nas Nações Unidas, seja na Rodrigues Alves, na Galvão de Castro, na Bela Vista, na 13 de Maio, ou nas saídas de Bauru Pederneiras, Bauru Agudos. A Rede Garbras sempre está presente para atendê-lo da melhor forma possível, com a economia que o seu veículo merece, no combustível da Petrobras. E também falamos em nome da Associação Luso-Brasileira. Esse clube que no mês de julho completa mais um ano de atividades, que no último sábado pôde reunir todos os seus associados, amigos e convidados para uma belíssima festa com vários brindes para todos aqueles que tiveram a oportunidade de participarem e cantarem o parabéns a você e degustarem um pedacinho daquele bolo que estava uma delícia realmente. Case dessa semana está tendo a oportunidade de trazer Milton Nicola Abrão Júnior. Milton, que é auditor e também consultor empresarial independente. Vocês olhando assim para a imagem do Milton, falam, mas tão jovem ainda, já com todo esse cabedal, é que ele teve a oportunidade de trabalhar muitos anos em empresas, e aí depois ele falou assim, eu vou deixar que ele mesmo conte a sua história. Milton, qual que é a sua formação e como é que foi esse pulo do empregado para o empregador? Olha, não vou mais ser empregado, daqui para frente agora eu vou ser eu mesmo a dar as coordenadas e não ser egoísta de apenas investir em uma empresa apenas. Eu vou dar oportunidade para que várias empresas possam usufruir do meu conhecimento. Isso. Sérgio, isso se deu de forma que eu já trabalhei há mais de 15 anos em indústrias aqui em Bauru, né, em escritórios, e eu adquiri muita experiência com isso, experiências boas, experiências ruins, que eu percebi que eu poderia transmitir isso para outras empresas, porque hoje em dia a gente ainda vê na nossa região que algumas empresas deixam a desejar na sua organização administrativa, na sua organização industrial, né, e até em escritórios, na parte de propaganda, publicidade e na parte de recursos humanos. Então, eu sou formado em ciências contábeis pela IT, aqui em Bauru, né, tenho alguns cursos de especialização em auditoria de ISO 9000, né, e com esse trabalho eu procuro passar para as empresas que estão administrativamente desorganizadas, né, tentar minimizar os seus prejuízos internos, que muitas vezes não são mensuráveis em dinheiro, mas que acarreta uma deficiência e uma demora para que se atinja os seus objetivos. Milton, obviamente por uma questão de ética nós não vamos citar nomes, mas nós podemos citar exemplos de trabalhos que você tenha desenvolvido, não só em Bauru, como também na região e em outros municípios de outras regiões do nosso estado de São Paulo. Como é que você detectaria, até para que o empresário, para que o gerente de recursos humanos, enfim, aquele profissional da área possa dizer, opa, isso que o Milton está falando é parecido com o que está acontecendo aqui na nossa empresa e é bom a gente, então, poder contatar o Milton aí para ver como é que a gente pode resolver a nossa questão aqui. Como é que você conceituaria, por exemplo, uma empresa que esteja com problemas, seja na área de recursos humanos, isso, consequentemente, vai atrair outras derivantes, outros fatores aí que derivam disso e acabam fazendo com que realmente a empresa, ao invés de andar para frente, acaba andando para trás ou então fique estagnada.
Olha, Sérgio, eu poderia citar alguns exemplos de alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido, tanto em Bauru quanto na região, né? Perfeito. Ultimamente eu desenvolvi 2 trabalhos na região de Ribeirão Preto, um na cidade de Ribeirão, outro na região de Ribeirão. O que acontece? Eu trouxe tudo o que eu passei dentro de indústrias, dentro de escritórios, para quando eu fui fazer essa minha empreitada na área administrativa individualmente, tentar passar para as pessoas sempre no intuito de melhorar a sua parte administrativa, a sua parte organizacional, né? Algumas empresas têm estrutura, muitas vezes estrutura física, estrutura de patrimônio, até estrutura financeira, né? E quando você entra na empresa para você pedir um trabalho, para você sendo um cliente ou você sendo uma outra empresa que vai visitar, você percebe distorções administrativas, né? Dá alguns exemplos práticos disso para a gente. Um exemplo prático disso é profissionais alocados de forma equivocadas, né? Que trabalham às vezes por alguns anos ou não tantos anos na empresa e profissionais que estão às vezes descontentes e não são tão qualificados para fazer a função que tem que desenvolver. E acabam ocasionando aí um desenvolvimento abaixo da média ou daquilo que era esperado. Primeiro, porque ele não está contente com o que ele faz. Segundo, porque ele não é bem aproveitado e a empresa, às vezes, a direção, a gerência tem uma visão sobre esse de que aqui ele já está no máximo, essa pessoa não acredita mais e a pessoa fica descontente com o trabalho que ela realiza. Então, nesses trabalhos que eu realizo, eu procuro identificar nas pessoas. Primeiro eu sento, vou na empresa, verifico os trabalhos, verifico o que é feito. Nessa última empresa que eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu entrei e eu falei, bom, você precisa, o diretor da empresa me passou dizendo que eu precisava organizar a parte administrativa. E eu fui procurar a parte administrativa, eu não achei a parte administrativa. Ou seja... Isso é um detalhe muito importante, né, gente? 10 pessoas faziam tudo, mas não existia uma definição de tarefas, quem faz o quê. Em alguns momentos existia uma sobrecarga de um, ócio de outros. Em outros momentos, pessoas descontentes com o que fazem, descontentes com a empresa. Então, eu planilhei isso, analisei, vi primeiro os departamentos que precisavam ser implantados nessa empresa. Financeiro, bem organizado, compras, logística, né, que essa empresa, na realidade, o ramo dele era um escritório, só que é um mega escritório. Então, quer dizer, ele cresceu muito rápido, em 3 anos, e ele precisava, de uma forma mais organizada, a sua parte interna, porque externamente a marca do proprietário era forte, não a marca do escritório, a marca da pessoa, do proprietário. Então, eu procurei organizar, definir, contratamos algumas pessoas, outras, a maioria delas que estavam desacreditadas, eu realoquei, conversei com cada uma e começamos a trabalhar, né? Isso na parte organizacional. Na parte de publicidade e propaganda, era zero. Só existiam pastas. Qual que era a imagem, qual que era o conceito a respeito de propaganda e publicidade dessa empresa, por exemplo? Dessa empresa, o conceito era negativo, vamos dizer assim. Por quê? A empresa era muito boa e muito rentável. Nos 3 últimos anos, ela cresceu 200% pelo trabalho que ela desenvolve, em cima do nome do proprietário, que é uma pessoa conceituada na cidade e na região. O nome do escritório, se você perguntasse do escritório, ninguém conhecia. Era o escritório do doutor fulano e tal. Certo. O nome do escritório não tinha uma marca, não tinha um desenvolvimento para isso. Então isso deixava um pouco a desejar. E se Deus nos viesse a faltar esse doutor, pronto, a empresa sucumbia. A empresa sucumbia. Aí dessa forma eu analisei isso, fiz uma reunião com eles, com os proprietários, com o diretor da empresa e pedi uma verba, solicitei uma verba dentro do meu trabalho para tentar investir um pouquinho em publicidade e propaganda. Como foi a surpresa que nós investimos em, primeiro, uma área que eu conheço, já há 3, 4 anos também já conheço, que é a área de cartonagem e de gráfica, né? Que é uma área de publicidade muito procurada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para essa área que eu conheço e tentei alocar o escritório a isso. Então, desenvolvemos folders, desenvolvemos fotos, desenvolvemos programas, né? E enviamos aos principais clientes, aos novos clientes prospectados pela direção da empresa, o que ele queria, onde ele queria chegar, fizemos malas diretas, tudo dessa forma de publicidade e propaganda, né? Para resumir um pouco a história,
em 4 meses, que hoje uma diferença de 5 a 6% de faturamento é grande, em 4 meses a empresa subiu seu faturamento em 30%. Gente, a coisa é séria. Quando a gente fala, as pessoas às vezes vêm de um resultado imediatista, né? Eu contrato o Milton hoje e amanhã eu já vou estar tendo já 40%, 50% de lucro, porque, não, o Milton, ele é consultor e auditor empresarial, ele não é mágico, ele não faz mágica, ele não aperta o dedinho e a coisa acontece. Veja quanta coisa foi feita, que aqui nós falamos em minutos, né? Mas quanto tempo que teve que levar, com seriedade, também não fazer com muita morosidade, porque sabe que dinheiro é tempo, né? Tempo é dinheiro. Mas, em 4 meses, teve esse salto de 30%. Por que esses 30%? Porque clientes que não conheciam o escritório começaram a conhecer. E alguns clientes que levaram esse faturamento para 30% foi porque eles ligaram o escritório à imagem do dono que eles conheciam. Conheciam de ouvir falar na capital, né, em São José do Rio Preto. Conheciam de ouvir falar a pessoa, que era uma pessoa conceituada, mas ninguém conhecia o escritório dele, que era um escritório bem... estava se tentando ficar bem organizado agora. Então, em cima desses prospectos, eu já coloquei que a mudança nos departamentos, que investimos na área financeira, área de controladoria e várias áreas, né? Então, as empresas hoje, uma coisa que eu acho muito importante para deixar bem claro para os telespectadores do programa, é que os empresários ainda, as empresas que mais conseguem se manter no mercado e ter uma marca forte, são rentáveis, são as empresas que investem em capital humano. O mais importante ainda é o capital humano. Você pode ter a maior tecnologia disponível no mercado. Se você não tiver pessoas competentes, qualificadas e contentes com aquilo que fazem, num ambiente de trabalho bom, elas não vão desenvolver o que podem. Quando a gente fala da palavrinha, essa sim pode ser considerada mágica, prazer. Se você não tiver prazer no que você está fazendo, você não sentir-se contente onde você está, com quem você está, realmente a coisa não flui. Realmente a coisa não acontece como deve acontecer. Eu queria perguntar para o Milton, aproveitando esse case que ele está trazendo para nós aqui desta empresa de Ribeirão Preto, como é que você trabalhou os paradigmas? Porque essas empresas, olha, principalmente dependendo da empresa, para você colocar um conceito novo, não é fácil. E aqui a gente não está querendo passar nada como sendo alguma coisa assim fácil. As coisas são difíceis, mas elas acontecem como o Milton está podendo relatar, que não está falando de teoria, está falando de prática, está trazendo cases realmente para nós aqui do que aconteceu e de cases vitoriosos. Sérgio, nesse sentido, eu poderia destacar o seguinte, vou ser sincero para os telespectadores que mas vão ter muitos empresários. A nossa função aqui é essa mesmo. Vão ter muitos empresários, talvez, assistindo o programa, que se interessem pelo meu trabalho, né? Nos 30 primeiros dias, no 30º dia, eu cheguei a ponto de falar, eu não vou ficar mais aqui. O estresse estava num nível muito alto, porque os paradigmas... A empresa tem 8 anos. Pessoas de quando o proprietário não está, se acham, às vezes, no direito de... Não existia uma definição de tarefas. O que você faz? Você vai daqui a aqui e o resto você pode ajudar o seu companheiro, né? Então eu tive que conversar com as pessoas mais novas e com as mais antigas, dos mais variados cargos. Só que para isso, o proprietário da empresa me deu carta branca para trabalhar, né? Ele confiou no meu trabalho. Isso é fundamental, né? Confiou no meu trabalho e eu fui. Passados os 30 primeiros dias que o estresse foi altíssimo e tentando negociar e conversar, né? Eu comecei a identificar pontos que a empresa também prometia algumas coisas para os colaboradores e também não cumpria. Isso também é importante, né, gente? Isso é muito importante, porque senão os colaboradores ficam de uma forma assim... Desacreditados. Desacreditado. Como que ele vai acreditar numa empresa que, dia tal nós vamos fazer tal coisa, e depois isso não acontece, né? Então eu comecei a conversar de falar menos e trabalhar mais. Você consegue desenvolver a área administrativa. Existia uma profissional lá de 5 anos de empresa, desacreditada da área administrativa, uma pessoa que eu vi o perfil, que eu analisei, uma pessoa competente no que fazia, estava trabalhando como telefonista. Que Por quê? judiação, hein? Porque já achavam que ela não tinha
mais função. Eu trouxe essa pessoa, era para ser dispensada, eu falei, não vamos dispensar essa pessoa, que eu estou vendo potencial nela. Trouxe essa pessoa para assumir a área de compras, uma pessoa que sabe se relacionar, sabe conversar. O que aconteceu? Mudou tudo. Mudou a função dela na empresa, mudou a empresa. Né? Consequentemente, o salário também, porque tem empresas que eles mudam a função, mas não muda o salário, né, gente? Não muda o salário. Tem que ser correspondente, não é verdade? Aumentou a sua responsabilidade, você está produzindo mais, então vamos investir mais também você, né? Não é só passar a mão na cabeça, né, Milton? E esse era um dos problemas. Vinha se prometendo reajustes e não se tinha. O plano de cargos e salários já fazia 3 anos e não era implantado. Mas não é que você é obrigado a ter um plano de cargos e salários, é que prometeram. Então você se sente na obrigação de resolver o problema. Senão as pessoas começam a desacreditar a empresa. Então, em vez de as pessoas fazerem uma boa propaganda, acaba fazendo normal. Em vez de estar se dedicando ao trabalho quando estão trabalhando ali, elas estão procurando, focando, a cabeça está em procurar outros investimentos, outro lugar onde se sinta melhor. Então, isso foi um aprendizado também para mim, né? Cada caso desse que eu conto e que eu passo para mim é um aprendizado. Nada é fácil, como você disse, nada é mágico e nada cai do céu se você não for atrás, né? Para mim, a formação, como você disse, é novo, mas a minha formação eu comecei cedo a trabalhar muito, então a gente vê muito. Então você cria uma experiência prática muito grande, na prática, né? Muitas vezes a teoria é boa, mas você tem que ter a prática. Se a pessoa não tiver a prática, as coisas não acontecem, demoram para acontecer. Agora vamos falar daqui de pertinho da gente, da cidade onde nós estamos, onde a nossa FIB é captada, e para a gente perceber que às vezes, por mais longe que estejam, a realidade do país ela é a mesma, seja aqui, seja em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, enfim, onde quer que estejamos, as realidades são muito parecidas, são muito próximas. Daqui da cidade de Bauru, que exemplos você poderia citar e que a gente poderia sentir aí, por exemplo, no campo da propaganda, publicidade e marketing, um trabalho de uma empresa bem administrada, bem coordenada, ela pode ser mais produtiva. E eu gostaria que você também dissesse para a gente o seguinte, na hora dos cortes, e falamos em paradigmas, né? Parece que um paradigma também é que na hora dos cortes, a primeira coisa que se corta é propaganda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro começando pela segunda pergunta, realmente, no mercado ainda tem uma visão equivocada de propaganda e publicidade e de marketing, que é uma coisa diferente, né? As empresas todas precisam ter isso. O pessoal tem uma visão equivocada ainda, muitos empresários aqui na nossa região, infelizmente. São pessoas competentes, que começaram cedo a trabalhar, né, para ter seu patrimônio, mas que veem na propaganda um custo supérfluo, vamos dizer assim. E a realidade não mostra isso, né? Nos meus trabalhos eu tenho visto que a realidade não mostra isso. Então, o que acontece? Primeiro corte, quando as empresas têm qualquer problema financeiro, pequeno ou grande, é a propaganda e a publicidade. E em segundo, o que eu também discordo categoricamente, são as pessoas. A empresa pode ter a melhor tecnologia, o melhor prédio, a melhor área física, se não tiver pessoas comprometidas, contentes com o que fazem, capacitadas para o que fazem, mas também muitas vezes as pessoas não são capacitadas em virtude, porque as empresas não investem no capital humano, né? Os colaboradores, eles querem às vezes algo mais e muitas vezes não têm condições. Então as empresas que poderiam investir, fazer curso, planejamento, treinamento, muitas vezes não fazem. E isso gera um prejuízo interno muito grande. Aproveitando esse gancho ainda, antes de você me dar os exemplos de Bauru aqui, eu não esqueci, nós vamos perguntar ainda. Mas é que as coisas vão fluindo e a gente com a vontade de perguntar, né? Existem casos também em que você está falando, por exemplo, você falou no caso de que a empresa não oferece os cursos. Isso. Existem casos que você tenha participado em que as empresas oferecem os cursos, mas na hora de se fazer a mudança, por causa dos tais paradigmas, elas recuam e o funcionário, o colaborador, não fica assim mais frustrado ainda de ter recebido um novo conhecimento e não ter condições de colocá-lo em prática? Acontece. Por isso, muitas vezes, nas minhas consultorias ou quando eu estou prestando serviço, a primeira coisa que eu converso com o proprietário, com o diretor, quem está me contratando, é que as pessoas precisam estar com os seus objetivos definidos, né?
primeiro, antes de mudar a empresa, a cabeça do empresário, do diretor, é que tem que ser muitas vezes alterada. Não mudando radicalmente, porque as empresas chegaram até onde chegaram por causa de competência dessas pessoas. Mas se a pessoa desenvolve um projeto, fala, eu vou fazer propaganda e publicidade, eu vou dar um treinamento de RH para o meu pessoal, eu quero dar um treinamento financeiro, um treinamento de capacitação técnica, um treinamento em logística. O meu encarregado de logística não está desempenhando bem a função, vou chamar ele para conversar e vou passar para um consultor conversar com ele. Eles precisam estar prontos de que essa pessoa vai ter o treinamento e depois vai implantar essas coisas lá dentro da empresa. Não adianta nada você investir, levar o profissional, ele fazer o curso 1 mês, 2 meses, 6 meses, quando ele vai começar a investir as novidades, não, isso não pode, isso eu não aceito, isso eu não quero. Quer dizer, então a pessoa precisa antes conhecer o prospecto do curso, de qual treinamento ele quer, e depois dar condições para essa pessoa desenvolver isso internamente, senão não adianta. Quanto é que vai custar a implantação disso? Quanto vai custar a implantação disso? Porque senão você vai ter duas despesas. Você vai ter a despesa de investir e depois a despesa, ou deixar de ter o ganho de não implantar aquilo que seria a possível novidade. Perfeitamente. Mas o exemplo agora de Bauru? Exemplo de Bauru, eu já passei... Em Bauru foram 2 empresas, assim, eu vou citar um exemplo até assim meio, vamos dizer, descabido, mas eu havia conversado com o Sérgio de pôr as coisas na realidade, para as pessoas verem o que se passa internamente. É muito bonito você ver a fachada de uma empresa, linda, muito bonita, e administrativamente desorganizada, estruturalmente desorganizada. 2 empresas de pequeno porte aqui em Bauru, que eu prestei uma consultoria e outra. Antes de iniciar o trabalho, como a empresa era pequena, né, com 30 funcionários aproximadamente, eu quis dar uma olhada na área financeira, naquelas pastas de arquivos antigos, aquelas pastas de vencimentos de títulos, para dar uma analisada, para começar a fazer o trabalho e dirigir o trabalho. Como foi a minha surpresa que em 2 vezes, em 2 ocasiões, de 2 empresas distintas, eu encontrei com tudo isso de custo hoje ser difícil, de ter que diminuir custo, de ter que aumentar lucro, e aumentar lucro está muito difícil, quase impossível. Então as pessoas querem diminuir lucro, continuar com a excelência na qualidade e tudo mais. Boletos pagos de outros nomes. Dá para repetir. Boletos pagos de outros nomes, ou seja, o carteiro chega com o boleto e entrega. Certo. Não tem ninguém responsável, ninguém audita, ninguém confere, alguma coisa desse tipo. Ou é uma pessoa só, o dono que cuida de tudo. Pega, arquiva, no meio de 5, 6 títulos, não viu um que não era dele. Então um pagou 2, 3 títulos de R$600, o outro pagou 2 títulos de R$300. Quer dizer, e quando eu falei isso, as pessoas quase se... Aí quiseram achar culpado. Eu falei, não estou aqui para achar culpado, estou só demonstrando que a desorganização gera prejuízo. É outro problema sério, gente. As pessoas não assumem responsabilidades, eles querem procurar culpados e geralmente nunca assumem a sua autoculpa, né? Não, a culpa é do Almir, a culpa é do Milton, do Sérgio, mas nunca assume a própria culpa, não é? E veja, e que são coisas que às vezes está contando aqui, não são teóricas, gente, não são inventadas, não são criadas, elas são coisas práticas. E que às vezes pode estar acontecendo na sua empresa e que você acha tão absurdo que você não acredita. Mas um auditor que é específico para isso pode chegar lá e pode detectar. Então eu procuro juntar todas as áreas em que eu já trabalhei, em que eu passei na prática realmente. Né? Uma das coisas que eu gostaria de citar também é a área de planejamento e controle de produção. Né? Eu trabalhei por vários anos planejando produção. Né? Então, quer dizer, eu juntei todas essas áreas por onde eu passei durante esses 15, 16 anos e trouxe tudo para uma coisa só. Quando eu vou numa empresa, eu só vejo o ramo em que ela trabalha, porque a base é a mesma. Ou produz serviço ou produz produto. Né? Uma indústria vai produzir, vai transformar, a base é a mesma. O que interessa é você ter organização funcional, estrutura para isso, levantamento de custos, marketing, né? Uma coisa muito importante, telemarketing hoje, né? O call center, chamado call center, atendimento de excelência, né? Pessoal, se mensurar isso muda muito. Esses 30% que aconteceram na empresa que eu fiz a consultoria, teve um mérito meu, mas também teve um mérito das pessoas que trabalharam comigo, que eu sempre preciso. E em tudo eu trago os colaboradores comigo, né? Tem o meu perfil, a minha colocação do trabalho, mas os profissionais, ninguém faz nada sozinho, né? Então eu procuro ter os profissionais junto comigo, trago os profissionais, converso,
né? Em alguns casos, há o problema de também, nós estamos falando sempre de salvar. Há o problema de que realmente um profissional não serve para aquilo. Aí você tem que ser um pouco mais radical e trocar, infelizmente. Mas assim, esse eu acho o último recurso. E não como primeiro em termos de custos das empresas. Agora, só para finalizar, porque o Almir já me deu o sinal de que o tempo estourou. Mas essa é uma coisa que eu gostaria também de colocar e deixar aqui a público. Você já encontrou alguma empresa em que, por exemplo, você está falando muito do valor humano. A gente não pode confundir, e você foi muito feliz na sua última colocação, a gente não pode confundir, por exemplo, esse sentimentalismo em relação, mas eu não posso mandar esse funcionário embora porque está aqui comigo desde que eu comecei. Eu não posso mandar esse funcionário embora, esse colaborador embora, porque ele é parente da minha esposa. Eu não posso mandar esse parente embora porque ele é filho do dono da empresa. Quer dizer, você já teve alguma coisa parecida com isso? Já tive casos de eu ter que realmente falar muito claro, eu sou sempre transparente nos trabalhos que eu realizo, né, de falar com o proprietário, com o diretor, olha, é padrinho do seu casamento, é primo da sua tia, qualquer coisa dessa forma, que tem que ter um respeito, tudo, mas muitas vezes ou a pessoa está alocada errada, e eu chego e tento mudar de departamento, conversar com a pessoa, ver o que ela precisa, o que ela quer para fazer, porque ali não está surtindo efeito, ou você realmente ser obrigado a, olha, infelizmente essa pessoa não serve para trabalhar aqui. Tem que ser dispensada, ajude de uma outra forma. Mas ajude não de uma outra forma, não assim, ou dar um outro, ou vamos tentar uma outra forma, ou você tem uma outra empresa, ou uma empresa de alguém, que ele serve para tal área. Ele está aqui porque vocês colocaram por merecimento, por coleguismo, né? Ele merece porque ele está comigo há tantos anos. E muitas vezes, né? Agora, isso também tem que tomar cuidado com os dois lados da moeda. Existem os casos em que existem pessoas de vários anos em empresas e as pessoas não estão acomodadas. As empresas acham, mas não estão acomodadas. Seu telefone para que as pessoas interessadas possam localizá-lo, possam bater um papo com você. Você cobra consulta para ir na empresa para conversar? Não, Vodafone. Não, porque você sabe como é que é. Hoje a coisa está assim, ó. Você pede para dar uma olhadinha no seu aparelho de TV, você tem que pagar a consulta do cidadão para lá olhar a sua TV. O Milton já não. Mas, Milton, por favor, rapidinho, quando a gente está conversando, para que saia o crédito aqui do seu telefone, do seu celular, enfim, daquele contato que você deseja para que as pessoas interessadas possam procurá-lo. Bom, o meu telefone é o DDD 14, aqui em Bauru, né? É 9799-7071. Tá bom, já está aí já acreditado para que as pessoas possam procurá-lo. E eu só gostaria de fazer o último resgate. Quando ele falou a respeito da propaganda, publicidade e marketing, não é porque o programa fala disso, é que todo mundo tem que fazer propaganda, publicidade e marketing. Não é isso. O que o Milton está colocando é o seguinte, é que às vezes está fazendo a propaganda errada, às vezes está fazendo o marketing indevido, às vezes está fazendo a publicidade que não precisa fazer. Ou seja, está investindo de forma errônea. Aí é diferente de você simplesmente fazer o corte pelo corte. Milton, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. E a gente espera tê-lo aí em outras oportunidades aqui no nosso case. Muito obrigado, eu que agradeço. Gente, semana que vem tem mais com certeza e a gente volta, sempre trazendo novidades para você. Um abraço e até lá.